5h10, pousou, é ele, tá aqui o Air Force One, a aeronave que está levando o presidente americano Joe Biden a Bruxelas, acaba de tocar o solo há cerca de 2 minutos. A aeronave está ainda taxiando, a gente tem as imagens ao vivo para você aí neste momento. Você vê a bandeira dos Estados Unidos aqui na cauda do avião. O Air Force One chegou, já tem toda uma estrutura, um ônibus ali já posicionado, seguranças já posicionados também para acompanhar o desembarque do presidente americano Joe Biden. Enquanto você vê as imagens do Air Force One se posicionando aí para o desembarque de Biden, eu queria trazer o Lorival Santana aqui. Edu, você pode até deixar a gente no off, como achar melhor. Lorival, explicar um pouco para a gente o que a gente pode esperar, que tipo de pressão Joe Biden vai fazer sobre os líderes da Europa para arrancar novas e incisivas. Precisa ser incisivo. Estão reunindo a cúpula da OTAN extraordinariamente para uma reunião de emergência, ou alguma coisa tem que vir daí. O que os americanos querem? Essa é a viagem mais importante do Joe Biden nesses 14 meses de governo, porque vai definir o destino de 44 milhões de ucranianos e também dos países ali vizinhos da Ucrânia e, em última análise, da segurança de toda a Europa. Este é um momento crítico na guerra em que os dois países estão no impasse, né, com os ucranianos conseguindo contra-atacar e conter as forças russas no terreno. Então, agora, o que o Joe Biden vai costurar é como será a entrega de armas dos países ali vizinhos da Ucrânia, como a Eslováquia, por exemplo, mas também os países próximos ali, a Polônia, a Bulgária, a Hungria, como esses países entregarão armas, sobretudo armas antiaéreas, como o sistema S-300, que a Eslováquia está pronta para entregar para a Ucrânia, para interceptar os mísseis e derrubar os aviões russos que estão atacando mais à distância, porque para ficar fora do alcance dos Stingers, que são os mísseis portáteis que os Estados Unidos forneceram. Em contrapartida, esses países precisam ser protegidos, porque eles vão entregar sistemas de armamentos que eles têm, que são exatamente para se proteger da Rússia, e aí eles desejam, por exemplo, receber as baterias Patriot, que são mísseis antimísseis, que têm essa mesma função que os S-300 russos, que os ucranianos sabem operar. Também, além da ampliação das sanções, fala-se, o Wall Street Journal trouxe a informação de que eles vão adotar sanções contra a maioria dos deputados da Duma, né, da Câmara dos Deputados russa, também ampliar as sanções, mas principalmente fechar as brechas das sanções. A gente falou sobre isso ontem, né? As sanções secundárias para evitar que a China, principalmente, mas também a Índia, o Brasil e outros países, empresas desses países ajudem a Rússia a driblar as sanções adotadas por Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália, cerca de 30 países. E também discutir qual vai ser a resposta da OTAN se a Rússia usar armas de destruição em massa na Ucrânia ou no leste europeu, né? No caso da Ucrânia, armas táticas nucleares, armas químicas, armas biológicas. Como responder a essas ameaças, como responder a uma eventual ampliação desse conflito em direção ao leste europeu. A movimentação das tropas, que é muito grande, né? A OTAN está aí mobilizando 140 mil soldados no leste europeu para fazer frente a essas ameaças russas, Daniela. Muito bom, a gente tem a imagem aí para você ao vivo. O avião chegou aonde estava posicionado a segurança. Cinegrafista rapidamente dá um close nas janelas para primeiro ver se flagra Joe Biden, mas mostra que já há movimentação para o desembarque dentro da aeronave oficial do presidente dos Estados Unidos, o Air Force One. O Lorival Santana trata a viagem de Biden a Bruxelas, onde acontece uma reunião emergencial da OTAN e também de outros líderes das maiores economias do mundo para discutir a crise russa, como a viagem mais importante desde o início da gestão de Joe Biden, que faz aí 14 meses. Então, a gente vê como chega pressionado um presidente que no início, foi a primeira pergunta que eu fiz a Lorival, e ele foi a voz dissonante de uma análise largamente disseminada na imprensa brasileira. Eu disse, Lorival, há o desafio, olha aí, está desce a comitiva do presidente americano
Joe Biden. Essas são as imagens desta que Lourival Santana entende ser a viagem mais importante desde o início da gestão Biden há 14 meses. Biden que, de novo, eu vou retomar aqui, né? A imprensa brasileira difundiu largamente que Putin estava declarando guerra a um presidente que ele entendia fraco. E eu perguntei, Lourival, essa análise faz sentido? E o Lourival disse, o presidente dos Estados Unidos nunca é um presidente fraco. Ele pode estar até colocando à prova, mas a resposta veio. E a gente vê nesse momento o Biden catapultando não só a sua imagem dentro dos Estados Unidos, mesmo com a pressão inflacionária, com os combustíveis em alta, mas também catapultando a imagem como líder dessa aliança global, o líder que não permitiu que a OTAN se desfizesse, que houvesse desunião entre esses partidos e que puxa a cadeia das reações mais pesadas ao Kremlin. Foi Biden que baniu o óleo russo antes que a Europa pudesse fazer a mesma coisa. A gente segue acompanhando ao vivo o que está acontecendo, o momento do desembarque. Há uma forte estrutura de segurança, claro, é um dos homens mais poderosos do mundo que desembarca em Bruxelas. O segurança se coloca ali à porta do avião já para que levem a escada. Há todo um trabalho, tanto antes, né, das chamadas equipes precursoras, né, que fazem a varredura, checam a segurança de cada instalação por onde uma autoridade desse porte vai passar, e nesse momento aí também seguido de perto pelos seguranças Joe Biden. Quando você diz, Lourival, que é a viagem mais importante, significa que a gente precisa ter em mente que se o resultado divulgado por Biden, o resultado final dessa reunião de segurança, de emergência, da OTAN, ficar aquém da expectativa internacional, ele certamente será cobrado, e talvez essa imagem de o homem que não conseguiu liderar essa resposta coletiva a Putin volte a aparecer no cenário, certo? Exatamente, porque neste momento a Rússia está tendo que rever as táticas dela na Ucrânia por causa da resistência ucraniana, mas isso não quer dizer que a Rússia vai ser derrotada nessa guerra. Está chegando a um impasse, a uma guerra de atrito, né, na qual as duas posições não se movem muito mais. Mas os ucranianos vão precisar de mais ajuda até para manter esse impasse, né? Os russos já decidiram destruir toda a infraestrutura da Ucrânia, é o que eles estão fazendo, né, em muitas cidades. Pretendem, já que perceberam que não conseguem tomar Kiev, e muito importante a retomada de Kharkiv, que você estava conversando com a Adela nesse sentido, eles não têm condições de cercar Kiev, não têm condições militares de fazer isso. Então eles vão destruir. É o que o Putin fez com a Chechênia, é o que ele ajudou ao Bashar al-Assad a fazer na Síria também. Se ele não consegue dominar, ele destrói. E a destruição da Ucrânia seria algo extremamente prejudicial para o sistema de segurança da Europa, permitir que isso aconteça. Então, conter essa destruição é uma tarefa difícil, porque a OTAN não quer se envolver diretamente nessa guerra. Então, não é algo trivial, é algo que não tem precedentes, né? E é como se na Guerra Fria, na Primeira Guerra Fria, tivesse havido uma invasão da Europa pela União Soviética, é algo semelhante a isso, porque envolve armas nucleares também. Então, será uma conversa muito difícil, muito delicada. E todo mundo já, o prelúdio dessa conversa, a CNN trouxe para a gente estava aguardando o Lourival aqui, o Lourival vem preparando material especial para a CNN todo final de semana, então está trabalhando triplicado esse gigante aí da cobertura internacional. O prelúdio que a CNN deu a gente, deu a todos nós aqui, foi o de que essa conversa acontece depois de uma série de idas e vindas nas discussões entre Biden e líderes da Europa sobre como reduzir de uma vez por todas a dependência da Europa do gás e do petróleo russo, né? Biden teve condições de banir o petróleo russo, a energia russa dos Estados Unidos, mas a gente sabe que países como a Alemanha não têm condições nesse momento de sustentar, de manter a população por um inverno rigoroso, manter a segurança alimentar da população se os russos decidirem embargar
comprar também produtos. Eles estão lá lidando com um problema que está dentro do continente deles, né? Um problema, e não é qualquer problema, como o Lorival disse, a Rússia é um gigante territorial, populacional, invadindo um país de 44 milhões de habitantes, encravado no coração da Europa, entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. É uma loucura o que está acontecendo nesse momento na Ucrânia, no coração, no meio, no miolo da Europa. A gente vê agora o presidente americano desce, Lorival, chega Joe Biden para essa que é a conversa que, segundo Lorival Santana, é a conversa mais dura e decisiva para a gestão de Biden até aqui. A gente acompanha aqui a chegada do presidente americano, o Joe Biden, desce ali com a mão no corrimão. O Joe Biden que já foi flagrado e virou meme, inclusive isso. A internet, no meio de uma crise geopolítica dessa, não poupa ninguém. Biden já recepcionado, ele está em Bruxelas. Se você chegou agora, esse é o presidente americano chegando para a conversa que vai dizer como a OTAN vai reagir. A OTAN que já reforçou as suas bases militares em todos os países que ficam próximos à Ucrânia. A OTAN que viu integrantes como a Alemanha pela primeira vez investirem, ampliarem o orçamento de seus exércitos, temendo pela segurança da Europa diante dessa escalada agressiva, da invasão injustificada de Putin da Rússia na Ucrânia. Biden chega, cumprimenta, recebe os cumprimentos de novo. O presidente americano está em Bruxelas. É uma reunião emergencial no qual novas sanções serão discutidas contra a Rússia e a dependência da Europa do gás russo tornou-se uma peça central neste xadrez. Como fazer? Lembrando que hoje, daqui a pouco, vem Fernando Nakagawa contar para a gente. A Petrobras anunciou que vai ampliar sua produção de petróleo em 10%. A Petrobras, para que você compense a queda nos estoques globais.